Em 1º de abril de 1964, a CBD suspendeu o Campeonato Rio-São Paulo daquele ano. O então presidente da CBD, João Havelange, temia uma escalada violenta, fruto do golpe militar que aconteceu um dia antes, no 31 de março de 64. Naquela época, o então presidente da CBD, João Havelange, que apesar de ser conservador, não estava ligado diretamente com os militares. Isso se daria anos depois. Por outro lado, a relação com o futebol e a política já estava dada. O golpe que culminou com a queda de João Goulart teve a participação de dirigentes dos principais clubes do Brasil. Entre abril e julho de 1964, já com o golpe consolidado, o estádio Caio Martins, no Rio de Janeiro, recebeu cerca de 1.000 presos políticos. Foi a primeira experiência de um estádio ser transformado em prisão na América Latina. Essa experiência aconteceria de outras formas em outros estádios na América Latina dentro do contexto de ditaduras, como o caso do Chile. Um ano após o golpe, em 1965, o regime militar ratificou o decreto de Getúlio Vargas que proibia as mulheres de praticar esportes, dizendo que eram incompatíveis com a prática esportiva. Em 1965, o então presidente da CBD, João Havelange, agora já muito mais próximo dos militares, solicitou uma verba para preparar a seleção para a Copa do Mundo de 66. O regime militar desviou verbas de programas sociais para a preparação da seleção brasileira da Copa do ano seguinte. Em 1966, o presidente João Havelange organizou a primeira competição nacional, que abrangia os principais clubes de todas as regiões do país. Ali, junto com o regime militar, o discurso fanista ganhou muito mais força, que já vinha desde a Copa de 66. Por outro lado, o regime aumentou e intensificou a perseguição aos opositores. Um ano depois, em 68, veio então o Ato Institucional número 5, que suspendeu todas as garantias constitucionais. Após o AI-5, o discurso nacionalista e ufanista ganhou muito espaço e lugar dentro do futebol. Não à toa, a Copa de 70 é sempre lembrada como a Copa do regime militar. Foi nessa Copa que o discurso ufanista ganhou lugar nas músicas Pra Frente Brasil, por exemplo, e foi nesse momento em que figuras como Pelé apareceram publicamente ao lado de generais como o então presidente Médici. A conquista de 70 é simbólica porque é ali que marca a apropriação plena do futebol pelo regime militar. E para isso a gente tem vários estudos que vão mostrar que essa apropriação deu desde a organização de competições nacionais, a construção de estádios, mas também a perseguição de jogadores e gente ligada ao futebol que era contra o regime. Alguns casos, por exemplo, o então técnico da seleção que estava preparando a seleção para a Copa de 70, que é o João Saldanha, mas também a gente tem o caso do próprio Pelé, que foi investigado e perseguido em alguns momentos por ser tratado como muito apolítico, ao mesmo tempo em que tem algumas declarações suas em que ele se dizia preocupado com a situação do país, situação política, mas a gente tem casos, por exemplo, como Nando, Afonsinho, Reinaldo, e já para o final da década de 70 a gente já tem figuras como Sócrates, Casagrande, Zenon, que vão fundar a democracia corintiana. Por outro lado, a gente também tem outras manifestações do futebol que não estão ligadas diretamente aos jogadores. A gente vai ter, por exemplo, a experiência da Coligay, que é a primeira torcida LGBT do Brasil, que foi fundada em meio ao regime militar e teve uma boa recepção dentro das arquibancadas. Também vai ter a experiência de mulheres que desafiaram as proibições que vinham desde o governo Vargas dos anos 40 e persistiram jogando futebol, desafiando a norma e desafiando o regime militar. A tríade futebol, política e ditadura não se resume à Copa de 70. Na verdade, a estruturação do futebol como ferramenta política do regime nasceu desde os primeiros momentos do golpe. O que foi acontecendo foi um refinamento dessas estruturas, uma aproximação de figuras importantes do regime militar com figuras do futebol, como José Maria Marim, que é uma figura que participou do regime militar como governador, mas também circulou no meio futebolístico, primeiro na Federação Paulista de Futebol e depois na CBF, que participou diretamente do assassinato do jornalista Vladimir Herzog ainda na década de 70. Tudo isso para dizer que a relação entre ditadura e futebol não pode ser resumida à Copa de 70. A Copa de 70 é um exemplo máximo dessa apropriação e instrumentalização do futebol por parte da ditadura. Por outro lado, a gente tem experiências de resistência, a gente tem momentos em que tanto jogadores como torcedores se rebelaram contra a estrutura do governo militar. Tudo isso para dizer também que nós, do Ludopédio, temos nojo e ódio da ditadura. Ditadura nunca mais.